Olá pessoal, eu sou Mário Trentin e nesse vídeo nós vamos falar sobre a estrutura analítica do projeto. O que é a estrutura analítica do projeto? Para que serve essa nossa famosa IAP, Work Breakdown Structure, ou WBS, que todo projeto precisa ter, a gente precisa sempre fazer o escopo do seu projeto. A grande dificuldade é conseguir entender e identificar quais são os tipos de IAP. Porque todo mundo sabe o que é uma IAP, já é bem conhecido, né? A estrutura analítica do projeto é uma estrutura hierárquica orientada a entregas. Basicamente, significa que você tem o seu projeto decomposto em pequenas caixinhas menores, pacotes de trabalho. E agora nesse vídeo eu vou ensinar você quais são os 3 principais tipos de IAP. E a partir desses 3 tipos de IAP combinados, a gente vai criar um exemplo de projeto que vai facilitar muito a organização do trabalho nos seus projetos futuros. Vamos lá? Bom, estrutura analítica do projeto então, nossa famosa IAP, ou estrutura analítica do projeto. A gente já conhece muito bem essa nossa estrutura analítica do projeto, por ser um dos principais artefatos de todo projeto. Todo projeto precisa ter, no mínimo, escopo, tempo e custo. O escopo que está na IAP, na declaração do escopo do projeto, no dicionário da IAP, ele contém as entregas, ou seja, o nosso escopo do projeto, ele define aqui o que vai ser feito no seu projeto. Então, o escopo diz o quê? O que vai fazer no seu projeto? E esse o que significa não apenas atingir objetivos do seu projeto, mas também você conseguir definir as pequenas entregas. Porque não dá para simplesmente você pensar em fazer um novo software, em construir um shopping center, em fazer um grande projeto, se você não for capaz de entender quais são as pequenas peças ou as pequenas partes que o compõem. E aí então vem a nossa estrutura analítica do projeto, que é essa organização hierárquica aqui, uma estrutura hierárquica orientada a entregas. E nós já vamos falar dos tipos de IAP. Então ela é hierárquica, isso é muito importante. Hierárquica, ou seja, você tem aqui a sua IAP sendo dividida em níveis, que existe uma hierarquia aqui, e ela é orientada a entregas. E ela pode ter quantos níveis? Quantos níveis pode ter a sua estrutura analítica do projeto? A estrutura analítica do projeto pode ter quantos níveis forem necessários para o seu projeto. Se você precisar de 1 nível, 2 níveis, 10 níveis, 50 níveis, se a gente for pensar apenas no software, o Microsoft Project Professional, por exemplo, ele permite que você tenha 65.535 níveis de estrutura analítica do projeto. Significa que você vai quebrando até ter 65 mil níveis de IAP. E muita gente acha isso absurdo, mas é claro que depende do tamanho e do tipo do seu projeto. A complexidade do seu projeto é que vai determinar o quanto você precisa de IAP. O que a gente conhece da IAP é que o nível mais baixo aqui da IAP, esse nível mais baixo é chamado de pacote de trabalho. E qual é o tamanho desse pacote de trabalho? Como é que você sabe que você chegou neste pacote de trabalho? Esse pacote de trabalho tem uma heurística, uma regrinha aqui para poder facilitar a nossa vida no momento em que você vai definir se é um bom pacote de trabalho ou se ele ainda está muito grande. E essa heurística ou a regrinha diz que o seu pacote de trabalho deve ter em torno de 8 a 80 horas. O que isso significa? Significa que você deve ser capaz de estimar aquele pacote de trabalho ali com um pouco mais de certeza. Uns 10 dias de trabalho é algo que é suficiente, 1 a 10 dias de trabalho. É claro que se você tiver um projeto de 5 anos, um grande projeto, esse seu projeto ele pode ter pacotes de trabalho um pouco maiores, que depois você vai detalhando ao longo do tempo de maneira progressiva e iterativa, conhecendo melhor. Mas esse pacote de trabalho aqui, ele deve ser um nível onde você tem a capacidade de estimar, a gente tem a capacidade de atribuir ou designar responsáveis, então estimar recursos e durações, atribuir e designar responsável, e você consegue aqui ter alguma certeza ou precisão, né? Não diríamos certeza, você tem um detalhamento aqui que é suficiente, um detalhamento suficiente ou uma precisão que é suficiente. Vamos a um exemplo. Imagina essa sala aqui onde eu estou. Se a gente fosse fazer uma IAP de construção nessa sala, e aí eu digo para você que a gente precisa
construir a sala inteira. O prédio aqui, a gente tem o prédio, eu vou dizer que o pacote de trabalho é fazer a sala inteira. Você acha que esse é um pacote de trabalho que está bem definido? O que você acha? Dá para eu atribuir um responsável só? Eu consigo estimar a duração com precisão? Consigo estimar o custo, os recursos, fazer as atribuições? Não, porque é um pacote muito grande. Muitas vezes, quando você for atribuir esse pacote para a sua equipe de projeto, você vai ver que ele é tão grande que as pessoas não sabem nem por onde começar. Elas não sabem por onde começar essa sala. Agora, se eu quebrar em pacotes de trabalho menores, por exemplo, o piso, a pintura, a climatização, a parte de iluminação, a parte de multimídia, agora já ficou mais fácil. Para fazer o piso dessa sala, eu vou designar um responsável e ele vai conseguir estimar quanto tempo dura para fazer o piso. Ele vai conseguir estimar e atribuir recursos, atribuir orçamento. Mesma coisa para climatização e assim sucessivamente. Então, quando o seu pacote de trabalho ele for facilmente estimável, com alguma precisão, detalhamento, e que você consiga atribuir e designar um responsável e ele sabe por onde começar, aí você tem um bom pacote de trabalho. E isso também vai depender da maturidade da sua equipe de gerenciamento de projetos, dos seus fornecedores e dos seus stakeholders. Porque quando eu tenho uma equipe de projeto que é mais madura, que eles são mais sêniores, eu posso dar pacotes maiores que eles sabem por onde começar. Se eu pegar um programador sênior, por exemplo, e eu disser para ele que o pacote de trabalho é testar, o pacote é teste, ele sabe que ele precisa seguir o padrão 1, precisa fazer massa de dados, etc. Ele sabe que ele precisa fazer várias coisas ali, porque ele já é um profissional sênior. Eu posso dar um pacote menos definido para ele, ele vai ter capacidade de executar com base na sua experiência, no seu conhecimento, na sua maturidade, na sua senioridade. Se eu tiver uma equipe de projeto que é mais júnior, eu preciso ter um outro cuidado, que é definir melhor as entregas com pedacinhos menores, por exemplo, teste. Aí eu vou ter preparação dos dados, simulação, relatório, vou ter vários outros pacotinhos menores ali, porque a pessoa não sabe o que precisa ser feito. Então, EAP, Estrutura Analítica do Projeto, ela é hierárquica, orientada a entregas. Você tem o último nível dela, que podem ser vários níveis, 10 níveis para baixo, 65 mil níveis para baixo, se a gente estiver usando o Project. E o pacote de trabalho, você deve ser capaz de estimar, atribuir, ter algum detalhamento, esse detalhe aqui, né? E você pode usar aquela regrinha ou heurística de que o seu pacote de trabalho tenha em torno de 8 a 80 horas. Não precisa ser exatamente isso, mas ele já te dá uma ideia de grandeza. Uma tarefa de 10 dias úteis, 2 semanas, eu consigo atribuir a uma pessoa, designar recursos, é um tamanho bom. Talvez uma tarefa de 1 mês. Se o pacote for muito grande, for um pacote de trabalho que demora, por exemplo, 12 meses, tem muita chance de ele ser mal definido e depois ele não ser executado corretamente. Então essa é a ideia. Voltando à questão de ser hierárquica, a nossa EAP é hierárquica e isso é uma coisa muito pouco compreendida, infelizmente. Vamos ver quais são as implicações dessa nossa EAP ser hierárquica. A gente tem 3 tipos de EAP. Existem 3 tipos fundamentais de EAP que você precisa conhecer para ser capaz de fazer bem os seus projetos daqui para frente. O primeiro tipo de EAP é aquela que a gente chama de EAP funcional. Então vamos colocar as nossas EAPzinhas aqui, EAP funcional. O que é uma EAP funcional? Uma EAP funcional é aquela que está dividida nos níveis relacionados à especialização, ao conhecimento, a departamentos de uma determinada organização. Então, uma EAP funcional estaria dividida aqui, por exemplo, em marketing, em engenharia, estaria definido aqui, por exemplo, em produção, outras áreas da nossa organização. Então, a EAP funcional, ela está dividida por especializações. Especializações por funções, por conhecimento, por departamento. E tem hoje ainda muita organização que usa esse tipo de EAP porque faz sentido no contexto do projeto delas. Especialmente organizações que são mais hierarquizadas, que são mais organizações do tipo funcional mesmo, hierarquizadas. Mas eu conheço organizações que trabalham dessa maneira e funciona muito bem. Se você tivesse que fazer uma EAP aqui, por exemplo, de um novo prédio, a gente poderia fazer essa nossa nova EAP, uma EAP funcional. Eu teria aqui o marketing do prédio,
teria aqui vendas, teria aqui, por exemplo, desenhos, maquetes, propagandas, eu teria aqui a engenharia do nosso prédio e poderia ter todos os aspectos aqui de engenharia, eu teria a parte de produção, o que seria a execução ou construção, uma área de operações dessa minha construtora. E funciona bem. Você deve saber que a EAP funcional está sempre dividida por especialização. Vamos a um outro tipo de EAP. Um outro tipo de EAP que já é mais comum, essa provavelmente você conhece, é a EAP por produtos ou sistemas. Produtizada ou sistemas. Nessa EAP aqui, a gente tem uma divisão em subsistemas, né? Pedaços do projeto, pedaços do produto, na verdade, né? Pedaços do produto, voltada muito aqui para o produto. É um tipo de EAP que é comum em produtos que são complexos, podem ser produtos ou serviços que são complexos. Imagina que a gente estivesse fazendo aqui a nossa EAP de um carro. Eu venho aqui, eu quero dividir em chassi, quero dividir em motorização, quero dividir ele em sistemas de conforto, por exemplo, sistemas de conforto e segurança. Então, eu poderia dividir a minha EAP em quantos subsistemas eu quisesse, depois eu venho quebrando aqui também, né, os pedaços do meu motor, injeção eletrônica, assim por diante. Então, uma EAP por produto, ela está sendo dividida em partes do produto, sistema ou serviço que está sendo criado. Você provavelmente já viu uma EAP como essa, uma EAP de um avião com as suas partes, ou mesmo uma EAP da construção civil dividido aqui pelas suas partes. É um formato de EAP que faz bastante sentido, porque ele é razoavelmente intuitivo para a gente, porque leva você à ideia de estar desmontando o produto e o trabalho necessário para aquele produto. E um terceiro e mais comum tipo de EAP é a nossa EAP temporal. Então, a EAP temporal é aquela que está organizada por fases no tempo. Então, a nossa EAP temporal ela está organizada por fases aqui no tempo. E essa EAP temporal ela vai ter nomes do ciclo de vida do seu produto. Então, temporal significa fases. E aqui você tem o ciclo de vida. Ciclo de vida do seu projeto. Que poderia ser aqui, por exemplo, uma fase de concepção. Eu poderia ter uma fase de design. Poderia ter uma fase de construção ou protótipo. E assim sucessivamente. Então, a EAP temporal, EAP funcional nossa aqui, ela está organizada por fases. E esse ciclo de vida dela depende da indústria do seu projeto. Então, a gente tem um ciclo de vida da construção civil, um ciclo de vida da indústria farmacêutica, um ciclo de vida da indústria de TI. Por exemplo, você poderia usar o RUP, o Rational Unified Process, você poderia usar FEL, você poderia utilizar qualquer abordagem faseada, o próprio Prince dividido em fases. Qualquer maneira que fosse faseado, você teria uma EAP temporal, ou essa nossa EAP por fases. Então, são 3 grandes tipos aqui de EAP, e você deve saber quando usar cada uma, né? Especialização, a gente tem produtos e sistemas, a gente tem a nossa EAP temporal. Agora, vamos criar uma EAP do começo ao fim aqui, para ficar mais claro para a gente, e também para a gente conseguir determinar quais são os grandes desafios na hora de fazer uma EAP. A primeira coisa que você deve ter em mente é hierárquica e orientada a entregas. Então, sempre que você for criar uma nova EAP, vamos criar a nossa EAP de exemplo aqui, vamos criar uma EAP de exemplo aqui no começo, a gente tem um projeto novo shopping. Vamos fazer um novo shopping center aqui na cidade de São José dos Campos. E você cria a sua EAP. Então, vou fazer a minha EAP aqui. Shopping. E agora, como é que eu faço para dividir? Eu devo dividir
por funções, eu devo dividir por produtos, eu devo dividir por fases. Essa é uma decisão do gerente de projeto junto com a sua equipe. É você que determina o ciclo de vida de gerenciamento do projeto. Muitas vezes a sua organização ela já vai definir alguma maneira que funciona melhor para os tipos de projeto dela. Então você vai tomar essa decisão consciente no seu próximo nível de EAP. Vamos imaginar que a gente quer que esse nosso shopping seja dividido em fases. Vamos fazer uma EAP temporal aqui. Então a gente vai pegar um temporal aqui, ciclo de vida, e aqui nós vamos ter a viabilidade. Vamos ter aqui a nossa viabilidade. Depois disso nós vamos ter aqui a concepção desse shopping. Tendo a concepção do nosso shopping, a gente vai ter a construção, que poderia também estar dividida em várias fases, e aí vamos ter a inauguração. Então vamos inaugurar o nosso encerramento. Muito bem. Você acha que essa estrutura analítica do projeto ela já está em um nível que é aceitável, já está num nível de pacote de trabalho? Eu posso pegar essa viabilidade, eu consigo estimar e já consigo designar quem vai ser um responsável, já consigo ter todo o controle do meu projeto somente através da viabilidade? Não, é um pacote muito grande. Então a gente precisa quebrar a viabilidade mais. Você gostaria de quebrar a viabilidade por funções, por produtos ou temporal de novo? Eu poderia quebrar ela temporal, poderia ter a fase 1 da viabilidade, viabilidade fase 2, viabilidade fase 3. Eu vou preferir, para a gente poder brincar um pouquinho com esses tipos de EAP, dividir essa viabilidade em funções. Eu quero ter uma viabilidade do marketing, para saber, poxa, é bom mesmo, é uma coisa interessante abrir esse novo shopping. Eu quero ter uma viabilidade do financeiro, fluxo de caixa, financiamento, project finance, da onde vai vir o dinheiro, se a gente vai ter acionistas, se a gente vai ter opções, enfim, financeiro, e aí o engenharia. Então, esse pedaço aqui da minha EAP, ele é funcional. Funcional. E num outro nível, se eu quisesse, eu poderia quebrar de novo e fazer fases aqui, marketing fase 1, marketing fase 2. Poderia quebrar em produtos se isso fizesse sentido. Então, toda vez que você estiver descendo um nível da EAP, você precisa saber se vale a pena você continuar com aquele mesmo modelo de EAP que você estava ou se faz sentido você trocar aquele modelo de EAP. Na concepção, a gente poderia ter aqui fases. Então, vou ter a pré-concepção e a concepção detalhada, ou detalhamento aqui. Então, mantive o nosso detalhamento aqui, ficou meio grandinho o pacote. Pré-concepção e a nossa concepção detalhada. Lá na construção, eu vou querer trocar de tipo de EAP para a nossa EAP de produto. Então, na construção, eu vou determinar aqui que eu quero fazer, por exemplo, civil. Ou quero fazer a parte de infra, eu quero fazer hidráulica e elétrica. Eu quero fazer a parte de acabamento, enfim. Estou dividindo ele em subsistemas ou em pedaços do produto que vai ser o nosso produto final. Então aqui é uma EAP nesse nível aqui, produtizada por produto. Então eu posso, a cada nível que eu for descendo, né, se eu viesse aqui dentro do civil, eu poderia criar de novo fases. Civil 1, Civil 2 aqui, funcional, ou poderia, enfim. Toda vez que você está descendo um nível, você tem uma chance de reavaliar a sua EAP. O que é muito importante é você lembrar que ela é hierárquica. O que significa esse hierárquico? Significa que quando você desce um nível, você tem que garantir que, cumprindo os pacotes desse nível aqui, o nível acima automaticamente está pronto. Então, se eu olhar aqui, eu devo dizer que quando eu terminar a parte de civil está pronto, elétrico está pronto, acabamento está pronto, significa que automaticamente a construção está pronta. Certo? Isso quer dizer que é hierárquico, você está desmontando os pacotes de trabalho. Quando os subpacotes estão prontos, o seu pacote acima já está automaticamente pronto. Então, se eu terminar esta fase aqui e esta também, o meu projeto está
pronto. Então você tem que garantir a hierarquia. Não pode acontecer de eu acabar esse aqui e esse aqui ainda não está pronto, está faltando alguma coisa. Quer dizer que faltou pacote de trabalho. E tem uma outra coisa muito importante quando a gente está falando de EAP, que uma boa prática de EAP é que nos seus pacotes de trabalho, na sua EAP, a gente tem pacotes de trabalho, tem entregas, tem fases. Você deve, sempre que possível, procurar usar aqui substantivos ou particípio. Então, na EAP, regrinha de ouro aqui, muita atenção, substantivo ou particípio. Significa que tem uma entrega. Significa que tem algo que vai ser satisfeito por aquela sua entrega. Então, substantivo ou particípio. Eu tenho teste, hidráulica, elétrica, acabamento, relatório, contrato assinado. Eu não tenho verbos. Os verbos vão fazer parte do seu cronograma na hora que você estiver construindo o cronograma. E o cronograma só começa a ser construído no momento em que a sua EAP estiver completa. Então, quando a sua EAP estiver completa, a gente chega no nível lá de pacote de trabalho. Chegamos no nosso pacote de trabalho aqui. O seu nível de pacote de trabalho é uma entrega. Então, digamos aqui que eu tenho um relatório. Precisa sair um relatório da Civil aqui, por exemplo. Relatório. E aí sim, você faz a transição entre o que é gerenciamento do escopo. Então aqui, acabou, aqui em cima a gente tem escopo. E aqui começa a virar cronograma. O cronograma começa quando você pega uma entrega, um pacote de trabalho, relatório, por exemplo, contrato assinado, e você vem para o primeiro processo, o segundo processo, na verdade, que é listar tarefas. Listar a tarefa. Então, para ter o relatório, eu preciso coletar informações, analisar informações, redigir o relatório, obter a assinatura, imprimir o relatório, salvar no meu SharePoint. Aí sim o relatório está pronto. Então, essa lista de tarefas aqui são os verbos ou ações para executar o seu escopo do projeto. Então, no tempo, aqui embaixo no nosso gerenciamento do tempo, o gerenciamento do tempo é onde vão estar os verbos, onde vão estar as tarefas, onde vai estar a sequência. O escopo diz para a gente o que, o tempo diz para a gente o como e quando vai ser feito. Então, o seu gerenciamento do tempo aqui diz para a gente, vamos colocar ele diferente aqui, nosso gerenciamento do tempo, ele diz como vai ser feito, que é tarefas, e quando vai ser feito. Então, é muito importante entender esses três tipos de EAP, para a gente resumir aqui e fechar. EAP funcional, dividido por especialização. EAP dividida por áreas da sua organização. A gente tem EAP por produto, que está com pedaços do produto, como se você estivesse desmontando o seu produto, pegando o manualzinho lá da sua bicicleta desmontada e cada parte aqui. A gente tem EAP temporal, que tem fases. E a gente tem a nossa EAP aqui que pode combinar essas três coisas. Elas são conceituais aqui, teóricas. Nada impede de você misturar as três tipos de EAP. Uma coisa muito comum que sempre me perguntam é que a gente costuma colocar um pacote de gerenciamento do projeto aqui em paralelo. Porque ele ocorre em paralelo com todos os outros pacotes. Então, o gerenciamento do projeto, se você quiser incluí-lo como separado, ou colocar esse gerenciamento do projeto dividido dentro das fases, cada fase tem um aspecto de gerenciamento, é uma decisão do gerente de projetos também. É importante que você sempre coloque as tarefas administrativas, não só as tarefas que são de construção do produto aqui mesmo, mas as de gestão do projeto devem aparecer, ou em um pacote separado, pode ser ali no nível mesmo mais elevado da EAP, ou dentro dessas outras fases aqui. Legal? É isso aí. Deixa suas dúvidas sobre EAP, sobre qualquer outro conceito de gerenciamento de projeto e até a próxima.